Ela sempre dança. Linda. Olá, deusas e deuses. Mais um episódio lindo, gostoso e cheio de conteúdo, que é o que mais importa. Não esquecendo que, além de sermos sem mimimi, temos o nosso próprio rótulo do espumante Afrodite, que vocês podem adquirir junto à Vinícola Paulette, que vai aparecer aqui. Tá lá no e-commerce, coisa mais linda, linha Afrodite. E até já vou dar um spoiler que essa linha vai aumentar, então é tudo que a gente quer. E hoje o episódio é com a minha querida co-host, doutora Ângela Osdeberg. Mais uma vez, que coisa boa. Mais uma vez juntas, né? Coisa Nosso boa. episódio de saúde aí, trazendo as informações, né? Desmistificando as coisas mais uma vez. Não, eu disse pra ela quando ela chegou aqui, porque assim, eu fui fazer minha limpeza. Lembra que eu falei pra vocês, eu fiz o story aquele dia, né? Aí, assim, ela já sabe que quando eu chego lá tem que me anestesiar toda, porque eu sou a pessoa mais chata Ah, deve ter alguém mais chato, mas tudo bem, da sensibilidade. Ela me anestesiou, assim, e eu queria falar, porque a pessoa não cala a boca, e aí eu falava e eu senti que eu tava falando com a boca toda torta, mas eu não calava a boca mesmo assim, né? Porque a pessoa é firme no negócio. A pessoa fala até com a boca travada. E foi ótimo, porque daí eu fiquei com aquilo, eu pensei assim, bom, agora para tomar um espumante vai ter que ser no canudinho ainda de ladinho, assim, né? Pra poder... Mas vamos lá. Gente, o objetivo do nosso papo de saúde com a doutora Ângela é sempre trazer curiosidades e desmistificar coisas e pensamentos e falas, né? Ou até matérias que a gente ouve, né? Lê e tudo mais. E que, na verdade, não necessariamente são verdadeiras, e algumas que sim, mas o porquê de serem verdadeiras ou não. Então, por isso eu também reforço, se vocês quiserem dar ideias de assuntos, dúvidas, olha, abordem esse tema, enfim, a gente está aqui. Deixem no YouTube, nos comentários, né, no Instagram. Vai ser muito importante para nós, porque nossa ideia é justamente essa. A gente não está aqui só para fazer, só porque nós somos lindas, né, e com uma baita de uma autoestima. Eu ia dizer, ó, autoestima. E uma autoestima de milhões, né? A gente tá aqui porque a gente quer entregar um conteúdo de verdade, vocês já perceberam isso, vocês elogiam muito os conteúdos da doutora Ângela. Eu adoro também, porque a tecnologia, ela nos ajuda, mas em algumas coisas ela nos confunde, porque muda, evolui, enfim. Então eu vou deixar que ela inicie aqui, que ela fale o que é o nosso grande papo de hoje, e vocês sabem que eu vou me metendo, assim, a gente vai no... Isso aí. Vai seguindo. A gente vai conversar de um assunto bem interessante, bem gostoso. Vamos desmistificar mesmo alguns mitos, falar sobre algumas verdades, sobre o bruxismo. Né? E bem como você disseste, né? A tecnologia maravilhosa nos traz, mas nem tudo é tecnologia. E essa questão toda de saúde, do bruxismo, isso interfere muito na questão fisiológica. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Tirar dúvidas, eu acho que provavelmente até tu mesmo tem algumas questões... Total, ainda ajustei minha plaquinha na semana passada, duvidosas. que aliás tá ótimo. Então, assim, ó, quero começar conversando e explicando, né, Kelly, para você e para o público que nos assiste, né, que o bruxismo, ele é um ato involuntário muscular. Ele é fator... consequência de vários fatores, dentre eles o nosso famoso estresse. Porque o que acontece, né? Até com a questão toda que houve de pandemia, as pessoas acreditaram que nós iríamos mudar o nosso ritmo de vida, a nossa correria do dia a dia, né? Que a filosofia de vida seria outra. Ai, que é todo mundo fazer meditação, não sei o que. Eu, assim, ó, manda meditar pra tu ver o que acontece, né? Mas, na verdade, até eu acho que aconteceu foi um efeito rebote. Rebote. Né? Muitas pessoas voltaram dessa fase, né, de stand-by, de adormecimento que o Covid trouxe, muito mais estressadas. Por uma série de questões, né? Aí vem a dificuldade financeira, o medo, enfim, de tudo que aconteceu e o retorno à nossa carga diária de trabalho, né? E de estresse. E fiquei pensando na carga diária de trabalho que ela piorou, né, durante a pandemia, porque daí
não saíram do computador, as reuniões tudo virtuais. Bom, eu tenho vários pacientes que me comentam assim, olha, eu comecei a trabalhar home office, achei que ia ser uma maravilha e, na verdade, hoje eu até prefiro voltar pessoalmente, né, fisicamente para o trabalho, porque eu trabalho muito mais em home office do que o que eu trabalhava antes ali no meu horário, né, de comercial de trabalho. Né? E isso acarretou muito mais estresse. E até a própria questão, né, que é ali familiar, da família ter que conviver no mesmo ambiente por mais tempo, principalmente os casais com filhos, onde a família teve que estar confinada num espaço onde não era o habitual. E aí entra, claro, as questões de gostos, preferências, rotinas, e acaba também trazendo um estresse de relacionamento, um estresse psicológico. Sim, até porque uma coisa é tu conviver, tu sabe que a pessoa vai sair de manhã, enfim, outra coisa é assim, todo mundo junto, reunido. Não, né? Assim, eu tive muita dificuldade com essa questão, porque eu tenho essa necessidade dos meus momentos, né? E aí eu comecei a ver que eu não tinha os meus momentos. E aí apareceu tudo que tu pode imaginar. A dor na cervical, que tudo bem, sempre teve a história de balé e tudo mais, mas a gente consegue identificar quando é uma dor que está crônica ou que está acentuada por algum fator. E uma dor que, é aquela tua dor, tu vai lá, né, te alonga, faz um exercício, tá tudo certo. E foi ali que eu comecei a perceber que a minha dor na cervical estava sendo alterada ou aumentada, porque eu estava, os famosos carrinhos que a gente fala, né? Eu estava sentindo dor aqui e eu só percebi porque uma massoterapeuta foi fazer massagem em mim. Quando ela chegou no rosto, ela pegou bem isso aqui. Quando ela tocou aqui, bom, eu visitei Jesus, fui abençoada, fui no céu, no inferno, fui para tudo que é lugar. Porque assim, ó, a dor. E aí ela disse, a tua dor tá começando aqui. Aí ela, tu tá tensa, tu deve estar pressionando. Pressionando, contraturando, musculatura. Exatamente. Até que quebrou um dente meu e eu não me dei conta. Aí eu fui lá no consultório da doutora Ângela e ela falou, Kelly, aí a gente começou a falar sobre isso, tá? Mas e o bruxismo, não sei o quê. Provavelmente, mas antes disso, deixa eu te perguntar, a gente nasce com bruxismo ou a gente desenvolve bruxismo? Então, o bruxismo é a questão da contratura muscular, tá? Aí vamos começar por aí. As pessoas acreditam que a musculatura facial, ela tá isolada e não acontece isso. Essa musculatura toda aqui da face, pescoço, na verdade a raiz dessa musculatura, ela se dá na cervical. Então, o momento em que você tá com essa contratura na cervical, consequentemente, ela vai ramificando e, consequentemente, chega na face e têmporas. Então, uma coisa muito importante, uma característica muito clara de quem tem bruxismo são as pessoas que têm a cefaleia, a enxaqueca. Por quê? Porque a enxaqueca, ela é tensional. A gente sempre divide, existe a enxaqueca ocasionada por uma doença, uma gripe, um resfriado, um vírus, uma bactéria, enfim, que o corpo dá o sinal de doença, e a dor de cabeça, a cefaleia, né, tensional, que é a nossa famosa enxaqueca. Então, assim, não é uma questão de desenvolver, na verdade é uma questão muito que vem da personalidade da pessoa. Né? A gente já mapeia um pouquinho as pessoas que têm essa tendência no bruxismo, embora hoje, eu vou te dizer que eu acho, sei lá, que 95% da população hoje tem bruxismo, pelo motivo de estar muito relacionado com o estresse, e hoje a vida está muito estressante, mas aquelas pessoas que têm uma personalidade, que se cobram mais, que são mais perfeccionistas, que são mais responsáveis,
essas já têm uma tendência a desenvolver o bruxismo por toda essa tensão que ela traz em si, né? Essa carga de responsabilidade, isso gera uma contratura muscular. Pela cobrança, assim. Pela né? cobrança. Mas uma coisa assim muito importante que eu trabalho muito com os meus pacientes é o seguinte: todos acreditam que o bruxismo ele seja causador de problemas dentais. Exatamente assim como tu me relatasse, olha, daí quebrou um dente. Aí as pessoas despertam para isso. Ou quando o dente tem um desgaste que vai em algum profissional, ou alguém mesmo da família relata, mas que estranho, esse teu dente aqui tá mais baixinho, tá inclinado. Tá. Aí as pessoas, elas se alertam, será que eu tenho bruxismo porque tá sendo ocasionado algum problema dental? Sensibilidade dentinária, como antes mesmo tu comentasse, né? Muitas vezes as pessoas começam com a sensibilidade e vão em função da sensibilidade e se conclui, se faz o diagnóstico que está sendo tudo ocasionado pelo bruxismo. Mas a grande questão, o grande segredo aí é que o bruxismo, ele não traz só consequências dentais. Às vezes eu até assim brinco com o meu paciente, porque claro, não é desvalorizar a questão dentária, jamais, mas eu brinco e digo, olha, o que menos me preocupa aí em tudo que nós estamos vendo são os teus dentes. Por quê? Porque as consequências do bruxismo vão muito além dos dentes. Elas vão para a articulação, elas vão para o conduto auditivo. É aquela... Quando fecha o ouvido também, aquela sensação assim de... que não digo de um avião, né? Mas, por exemplo, ao longo do dia, acontece muito comigo. Fecha. Eu digo, é uma sensação de congestionamento. Isso. De o ouvido estar fechado, congestionado. Né? Sim. Por quê? Porque as estruturas dentais, articulares e auditivas, elas são muito próximas. Né? E o que acontece? Na articulação, o momento em que você aperta os dentes, você empurra aqui o carrinho, como dissesse, né? Que é a mandíbula aqui assim, contra uma cartilagem que existe aqui entre os ossos e contra o teu conduto auditivo, provocando um dano, uma alteração e um processo inflamatório interno nesse conduto auditivo, que leva à sensação de tamponamento, né, de congestionamento do conduto. Às vezes eu nem noto, por exemplo, que eu tô com um ouvido, né, fechado, como a gente fala assim. Só que daqui a pouco do nada assim abre. Dá aquele barulhinho, parece que abre e diz, meu Deus. Que isso? Eu tô ouvindo até a mosca que tá passando lá na outra esquina. A gente não se dá por conta realmente dessa sensação do congestionamento, né? É diferente quando a gente tá num avião, que a gente sente aquele momento em que o ouvido fecha, né? Ou até subindo a serra que tu diz, meu Deus, é uma pressão. Isso. Porque não chega a ser uma pressão tão intensa. Então tu vais te dar por conta no momento em que dá um estalinho, tu diz, meu Deus, abriu o ouvido. Nem tinha me dado por conta. E e como a gente se acostuma, né? Se acostuma. Porque eu sinto isso há muitos anos. Tudo bem. Outros profissionais já tinham me comentado, olha, acho que tu tens bruxismo por conta, né, de sensibilidade, não sei o quê. Mas assim, gente, só piorou. Assim, foi ladeira abaixo, porque tudo bem, tem a questão do estresse, tem a minha característica de personalidade é de ser muito acelerada, então agitada, ansiosa, além do que, tipo assim, eu tô ali, né, tô sempre assim, então, e uma vez, acho que a primeira vez que a gente falou sobre bruxismo, tu me falaste uma coisa que eu nunca mais esqueci. No trânsito, eu tô sentada ali e aí quando eu vejo eu tô, sabe? E eu penso, mas que isso? Tipo, tô paradinha aqui, tranquila. Mas a mente, né? Sim, porque o bruxismo ele não precisa ser noturno, né? Que é muitas vezes um engano, né? Um mito que as pessoas acreditam que o bruxismo é noturno. Não, existe o bruxismo diurno e o bruxismo noturno. A questão é,
que, claro, na literatura a gente classifica. Se você só aperta os dentes, que é isso aí do trânsito que tu acabaste de me comentar, a gente faz um briquismo. Se a gente range os dentes ou bate os dentes, a gente faz um bruxismo. Mas é como eu explico assim para o paciente, olha só, para mim a nomenclatura é um mero aprendizado técnico. Agora, para mim, o que me interessa para o meu paciente é porque as consequências do briquismo ou do bruxismo são as mesmas. As alterações dentais, perda de dimensão vertical, alterações, né, articulares e auditivas, são as mesmas. Então, o que acontece? Exatamente pelo bruxismo ser questões de contratura muscular, é muito comum esse apertamento, né, essa contratura em momentos de maior concentração. Então, por exemplo, dirigindo, fazendo uma atividade física. Muitas vezes a gente está lá na academia fazendo uma musculação, quer fazer um levantamento de peso e tu, daqui a pouco te pega apertando os dentes. Por quê? Porque é um ato reflexo de concentração, de força naquele momento e faz o apertamento. Tem muitos pacientes que utilizam a plaquinha de bruxismo fazendo a sua atividade física. E aí vem uma dúvida, que eles dizem, doutora, eu uso aquela placa de silicone para mim fazer a minha atividade, ou eu uso, que é uma esportiva, né, que é mais para boxe, essas atividades Parecida com aquelas que usam de clareamento. Isso, só que bem mais espessas, porque ela serve de proteção, a proteção do impacto, né? Tá. Mas não, é a plaquinha de bruxismo mesmo. Coloca. Por quê? Porque no momento em que você fizer o apertamento, né, for fazer a concentração ali do movimento, tu te dá por conta que tu apertou. E automaticamente tu relaxa a tua musculatura. Tá? Então, isso é um fator também que os pacientes que vão colocar a placa de bruxismo, e aí entra nesta tua dúvida, assim, estou nascendo, né, com isso, as pessoas nascem, as pessoas desenvolvem. A questão, a dúvida maior das pessoas são, eu vou me curar do bruxismo? Né? Infelizmente, não. O bruxismo, ele tem uma série de fatores psicológicos, musculares, e é difícil esse controle. O que eu explico? Olha, nós vamos controlar o bruxismo, nós não vamos curar, porque curar, eu brinco assim, tem a possibilidade? Temos, é só não se estressar. Aí a pessoa diz, impossível, doutora, eu disse, então eu não posso fazer nada, né? Não depende exclusivamente de mim, depende de você. Então, não tem como eliminar completamente. A gente pode manter sob controle aquele paciente que tem o bruxismo. Com o uso de placas, exatamente. Com o botox para o bruxismo. Isso que eu ia te perguntar. Porque com um tratamento de laser terapia. É também uma indicação para bruxismo. E o laser tu faz por fora? Por fora. Por fora, exatamente. Então, tem uma série hoje de tratamentos, graças a Deus. Sim. Cada um com seu objetivo, tá? Cada um tem o seu objetivo, isso também eu sempre explico. Não adianta dizer assim, eu vou botar a placa de bruxismo e eu não vou ter mais a minha dor articular. Não, provavelmente tu vai ter. Ele vai proteger os teus dentes, mas ele não vai tirar dor. Mas eu tô com dor. Bom, então nós vamos conversar e aí a gente vai então ver a opção ou de um botox, que nós vamos atuar na musculatura relaxando, ou nós vamos fazer a laser terapia, que ela vai levar a um relaxamento dessa musculatura e também ajudar num processo inflamatório, porque o músculo, ele inflama, ele cria nódulos. Né? Às vezes a gente acha assim, mas eu nunca tive isso, capaz, mas tem pessoas que desenvolvem e sofrem muito com sintomatologia de bruxismo. Olha, eu te digo assim, quando ela pegou aqui, que dava para sentir direitinho o nódulo, eu falei assim, gente, para, que eu não tô suportando a dor. E eu lembro que quando tu me disseste, não, vamos fazer a plaquinha, né? Inclusive a minha é linda, tá? Ela é transparente, mas ela tem glitter. A dela é com glitter, gente. Claro que não podia ser menos. E ela é muito, muito gostosa, assim. E sempre que tem algum desconforto, eu sempre falo, né? Comento com a Ângela, digo assim, tá pegando aqui, tô sentindo mais ali. Porque, óbvio, os dentes estavam numa posição e eles também vão se acomodando, vão deixando de ter pressão. Me corrija, por favor, mas... E aí eu lembro, só não lembro qual foi a ordem, mas tu falaste assim pra mim, o teu caso sim, exige o botox,
Só que primeiro tu vai usar a plaquinha, 2 semanas, e depois tu vens pra daí a gente aplicar o Botox. Acho legal a gente explicar para as pessoas a razão, né, de não aplicar tudo junto. Tipo, entrega a plaquinha e já aplica o Botox, tudo no mesmo dia. Por quê? Quando você faz a placa, qual é o objetivo da placa? Já que nós estamos falando de tratamento, até, né, vamos dar uma pincelada nisso agora. A placa de bruxismo, função, proteção dental. Ponto. Proteção do quê? Dos desgastes, das trincas, das retrações gengivais. Não que o bruxismo seja o único ocasionador, tá? Isso é um mito que existe, que as pessoas chegam a dizer, eu tenho retração assim, sabe por quê? Por causa do meu bruxismo. Ele é um potencializador, mas não o único ocasionador. Sempre tem algum outro fator associado junto, uma força na escovação, enfim. Mas é proteção dental, inclusive contra processos inflamatórios, porque o bruxismo, ele é... Só um pouquinho, gente. Obrigada. Ele é um trauma de baixa intensidade, mas constante. Eu ia dizer uma coisa contínua. Então, o que eu explico para o meu paciente? Se você pegar aqui a sua mão e você começar a bater com o dedo aqui, isso aqui não incomoda. Fica uma semana com um estímulo nessa intensidade. Daqui uma semana você vai dizer assim, a força está maior, está batendo mais forte. Por quê? Porque a região começa a sensibilizar. Continua batendo na mesma intensidade, um mês já começa a alterar a cor da pele. E porque vai alterando também a tua tolerância, né? Por quê? Porque ele é de baixa intensidade, mas ele é crônico, ele é contínuo. E aquilo vai danificando e sensibilizando a região. E a mesma coisa acontece no dente. Você apertar um dia, você apertar 2 dias, você apertar 5 anos, é uma diferença muito grande. E isso pode provocar um processo inflamatório interno na polpa do dente, e desenvolver uma pulpite, que é dor de dente, nada mais do que a necessidade de um tratamento de canal. Bom, assim, eu tive uma necessidade, acho que te comentei, de fazer um tratamento de canal num dente da frente, aqui embaixo. Primeiramente, primeiro eu sentia uma dor, assim, que irradiava para tudo isso aqui. E eu achava assim, devo ter comido alguma coisa, não sei. Eu não vou esquecer que tinha um blister com comprimidos, assim, do lado, que eu tomei, tipo assim, tomei Tilex. Sim. E nada aconteceu, né? Continuei com a dor. Eu pegava aquele blister, eu botava entre o dente para aliviar aquela dor. A dor é intensa. Só que é uma coisa que daí eu decidi ir num pronto atendimento, porque era de madrugada. E cheguei lá, assim, gente, a dor que eu sentia era aqui, mas era no dente daqui. Por quê? Eu fiquei chocada, eu fiquei assim, porque como assim, né? O bruxismo traz o que a gente chama de nevralgia, ou dor irradiada. Então, às vezes, a sensação de dor é num dente e o problema é no outro. Eu vou dizer o seguinte, casa de ferreiro, espeto de pau, certo? Certo. Óbvio que a doutora que tanto estuda, tanto se preocupa, tanto pesquisa, é óbvio que é uma pessoa que se cobra, que é estressada, que quer ser perfeccionista, ela tem bruxismo. Né? Porque ela é um ser humano antes de tudo, Bom, né? É verdade, mas não poderia, né? Estar muito longe. O que eu tive um caso que eu estava em atendimento e daqui a pouco eu comecei com uma dor de dente. Eu disse, gente, o que é isso? Do nada, o dente começou a pulsar e dor de dente, assim, parece que tem um coração dentro do dente. É bem essa Aí eu disse, sensação. não, gente, que isso, que estranho isso. Aí atendi um paciente, aí a gente vai no banheiro, passa uma pastinha, escova, né, como tu diz, passa um fio dental, mas aí aquilo dá uma aliviadinha e daqui a pouco aquilo retornou, e aí daqui a pouco eu tinha dor no dente superior e inferior. Aí eu disse, não, gente, para aí.
Aí é loucura. Já tô com um problema psicológico. Né? Agora, no final de um turno, eu já comecei com dor num dente e aí daqui a pouco já tem no outro, que isso? Não, ainda superior, né? E aí eu cheguei para uma colega, eu estava trabalhando onde tinha uma equipe, e eu disse para ela, olha só, eu não sei o que está acontecendo, mas assim, ó, eu estava com um dente me incomodando em cima, agora eu já estou com o dente incomodando embaixo, e tá me latejando, eu vou precisar que tu me anestesie e abra esse dente. E ela assim, pra mim, tá louca, guria, tu não tinha nada. Eu disse, eu não sei, mas tá assim nesse ponto, eu não consigo mais atender o paciente da dor. A dor está realmente me tirando o foco. E ela disse, tá, não, então para aí que a gente vai anestesiar. Eu disse, não, já anestesia os dois. Anestesia os dois, porque eu tô com dor em cima e embaixo, nós vamos abrir tudo. E aí, deu um intervalinho lá, e aí ela disse pra mim, não, vem cá. Daí ela disse assim, qual dente que mais te dói? Eu disse pra ela, Bárbara, eu acho que o que me dói mais é o superior. Faz assim, anestesia agora o dente superior, e aí depois, no outro intervalo entre pacientes, tu me anestesia embaixo. Que aí pelo menos um já tá anestesiado e a dor já vai ser muito menos intensa, né? Porque, gente, realmente aquela dor, assim, ó, aquilo parecia um choque que subia, descia, subia, Você não consegue raciocinar, né? O paciente já falava comigo e eu já não conseguia mais focar no assunto do paciente. Aí ela me anestesiou esse dente superior. Me anestesiou o dente superior, voltei ao meu atendimento. Passou tudo. Passou completamente a dor. Aí deu outro intervalo, eu disse pra ela, opa, olha só, tu me anestesiaste em cima e passou tudo. Então, assim, ó, não vamos mexer no de baixo. Ela disse, então vamos abrir o dente superior e vamos ver como é que vai ficar. E aí ela fez a abertura, e infelizmente, vou fazer o quê? Solucionado. Então, veja só a dor reflexa que deu, não era nem na mesma arcada. Eu ia dizer, pois é... Eram arcadas completamente diferentes, arcada superior e inferior, e simplesmente eu jurava de pé junto que eu tinha 2 dentes me incomodando. Então, é o que a gente chama de nevralgia ou dor reflexa, que vem todo envolvimento nervoso ali, vascular da face, sabe? Eu vou te dizer que eu não tive até hoje dor igual. Porque, tá, tudo bem, eu cheguei, aí ela começou a bater, né? É que assim, né, Kelly, tem aquela coisa assim, ó, tem uma frasezinha que eu acho bárbara. Um elefante incomoda muita gente, mas um dente doendo incomoda muito mais. Porque a dor é do tamanho de um elefante. Gente, assim, ó, eu não conseguia dormir. Eu tomei tudo que foi remédio, relaxante muscular, eu pensei, tô tensa, tô isso, tô aquilo. Não. E veja, né, é bem isso. Aí ela começou a bater nos dentes, e o dente que eu achava, ela falou assim, não sei. Aí ela fez lá um raio-x. Quando ela me disse que era esse dente da frente, eu falei, não. Que aqui eu não tô sentindo nada. E o que acontece assim, algumas vezes esse bruxismo, ele leva à morte, à necrose da parte vital do dente, um tempo atrás, e esse dente até desenvolve uma alteração lá na ponta da raiz, que radiograficamente a gente pode visualizar e dizer, o problema está aqui. Mas outras vezes ele não aparece também nada radiograficamente. Pois eu ia te dizer, porque na verdade eu tenho um dos dentes aqui de trás, eu lembro que ele também tem retração, porque eu já usei aparelho muito tempo, tal, eu sei que também ajuda. Ocasiona. Né? Mas assim, eu te confesso que quando ela me falou que era aqui, a primeira pergunta dela foi assim pra mim, tu bateu o rosto, né? Me falou de algumas possíveis causas. Que pode. Eu falei pra ela, olha, o único acidente que eu lembro de possivelmente ter batido ou ter, né, foi há 1000 anos atrás. E ela falou, não, é que às vezes demora. Isso. Só que hoje eu sei que isso está muito mais e totalmente ligado ao bruxismo. Tanto é que a gente ajustou a placa aquele dia, eu já não tô... Porque eu falei pra ela assim, ó, eu tô tirando a placa, né, e tô sentindo os dentes moles, por quê? E eram os dentes da frente. E aí eu fiquei pensando... E aí eu fiz essa ligação e me esqueci de te comentar. Tive que fazer o tratamento de canal e assim, foi a noite do horror. Porque aí
Tá, abriram, fecharam, deixaram tipo um curativo, sei lá eu como é que funciona. Aí voltei pra casa. E não parava de pulsar aquele negócio. Era como se o cara não tivesse, a pessoa não tivesse mexido. Aí, à época, o dentista que eu consultava, estava na praia, ele disse, não, deixa aberto o dente. Não fecha, para tirar a pressão, porque se deixar isso, vai ficar assim. Volto eu no pronto atendimento e digo, meu dentista pediu para deixar aberto. Ah, mas, olha, foi um santo remédio, né? Mas eu te digo assim, hoje eu sei que isso tudo tinha a ver com o bruxismo, né? E eu te disse também, quando eu comecei a usar a placa, eu babei nos primeiros dias, porque tu relaxa tanto, né? O que acontece? E, assim, coisas Mas pra dormir sozinha dá, né, muito amiga? Mas importantes da placa, né, que os pacientes, às vezes, têm, assim, um preconceito de usar a placa. Por quê? Primeiramente, porque os pacientes relatam, às vezes, esse desconforto até da pressão, tá? Isso é uma questão muito importante. Pelo seguinte, quando você faz o bruxismo, que você aperta o dente, você faz o apertamento e o movimento do dente é de abertura da arcada e mudança de posição dental. Se você tem uma placa de bruxismo e você não utiliza ela diariamente, tá? O que acontece? Esse dente que está posicionado assim, ele muda um pouquinho de posição. E quando você põe a placa, porque a placa é de acrílico. Já uma coisa muito importante, tá? Esclarecendo aqui, vamos, né? Vamos. Claro! Olha, entregando a idade, vamos rebobinar. Ah, total. Não, mas é isso. Né? Hoje o negócio é entregar a idade. A gente não tá nem aí porque a gente pode. Vamos rebobinar tudo aqui. Primeiro, assim, a placa de bruxismo, ela é de acrílico. Ponto final. Ah, mas assim, doutora, tem aquela placa, a outra aquela mais fininha. Não, eu tenho a de clareamento. Gente, olha só. A de clareamento, ela é feita de um material que ela é mais emborrachada. Ou a própria placa de proteção para esporte. Ela é feita, tá, de um material mais emborrachado. Todas as nossas experiências sensoriais, elas se dão, auditivas, de degustação gustativas, enfim, elas se dão na primeira infância, que é considerado mais ou menos até uns 9, 10 anos de idade. O que é que neste período, numa consistência de borracha, o que nós aprendemos a comer? Chiclete. Quando você coloca aquela placa que é emborrachada, que ela é fofinha, ela dá vontade de você ficar tocando. Aí tu continua, tu piora. E aí o que você faz? Você faz uma musculação na musculatura facial. Quando você estiver sem a placa, a tua musculatura está muito mais tonificada, está muito mais intensa. E aí o bruxismo é muito mais forte. Então, placa de bruxismo é placa de acrílico. Ah, por quê? Mas ela é dura, ela é rígida. Sim, ela tem um objetivo. Porque quando você exatamente morder sobre ela, qual vai ser a resposta do teu cérebro? Sabe quando a gente está comendo um alimento e tem uma pedrinha no arroz, uma pedrinha, um ossinho na carne moída? Quem nunca pegou uma carne moída que ficou um ossinho triturado? Aí tu morde daquele... E o que você faz? Você abre automaticamente. Essa é a reação do cérebro com a placa de bruxismo. Você aperta e para ele é como fosse uma pedrinha lá do arroz, né? Enfim, do feijão. Ele vai recebendo ele diz, libera a musculatura, abre a boca. Aí a musculatura solta, relaxa e se reposiciona numa posição de maior relaxamento muscular. Olha, isso é correto, essa parte da placa de acrílico, porque o que mais se ouve, tem gente que não se adapta. Isso. E aí tenta ir por essas outras. Mas eu sempre digo assim, por que não se adapta? Porque tem alguma coisinha que ainda não foi ajustado de forma correta. Não, eu sou um exemplo. Teve uma outra profissional que tentou fazer uma placa para mim. E eu falei, não vou usar. Não dá. E não usei. E eu disse, não pode ser a de clareamento? Eu fiz exatamente o que tu estás me falando. Não pode ser aquela do clareamento? E ela, não,
Ela me por explicou. que nos primeiros dias, principalmente, essa questão do babá? Né? Que tu diz O babá meu Deus do céu, a gente fica babando e fica engolindo saliva, parece que tá se afogando com aquilo, né? Mas é uma sensação boa, um relaxamento assim, que é um sono de Eu sempre milhões. oriento. Fez a tua plaquinha de bruxismo, primeiramente, não deixa para descolocar ela na hora de dormir. Por quê? Porque, claro, óbvio, tu passou o dia todo sem nada, aí na hora de dormir, tu vai lá, coloca aquele volume todo e não tem como. O cérebro, ele foca na presença da placa, ele acha que ele é um bolo alimentar, ele é alimento. E aí, o que o cérebro manda? Produzir mais saliva para fazer o bolo alimentar. Ah, sim, tá. Então, é muito normal, é comum, o paciente botou a placa, ele quer engolir toda hora. Por quê? Porque o cérebro já começa a produção, né, aumentar a produção de saliva. Para quê? Para fazer o bolo alimentar. Consequentemente, com a utilização, o cérebro diz, opa, isso aqui não é comida não, gente. Isso aí é outra coisa, a gente não precisa aumentar o fluxo salivar. Então, dá uma melhorada. Né? Claro, tem a questão também, às vezes, e nós vamos ainda conversar sobre isso, do respirador bucal, que dorme de boca aberta e baba por esse fator. Sim, sim. Mas tem essa questão da presença da placa, tá? Então faz parte, assim como isso que nós conversamos, é muito importante o uso da placa diária. Para quê? Evitar esse movimento da posição dos dentes e que o paciente sinta que a placa está apertada, está desconfortável. Porque ela de fato fica. É isso aí, 2, 3 dias que não usa, ela já dá uma mexida, quando tu coloca, ela já fica mais... Né? Ela aperta. Ela aperta. Ela não fica aquela coisa confortável. Por quê? Porque isso mostra que os teus dentes já sofreram modificação de posição. Todos nós temos uma modificação de posição fisiológica. É diária, certo? Ninguém mantém a posição dental dos 20 aos 60 anos. Não, gente. Sempre sofre uma modificação por menor que seja fisiológica. Algumas pessoas mais, outras menos. Por isso que algumas pessoas têm a percepção muito pequena quando deixam de utilizar e voltam. E outras simplesmente não entra a placa. Voltam ao consultório e dizem, olha, minha placa não entra mais. Aí eu já sei, ó, deixou de utilizar. Né? Então, assim, ó, o que eu queria comentar, importante. Não é assim, fiz a placa e tchau, doutora. Ela tem a revisão dela, porque além dessa questão que a gente falou interna, um exemplo, você vai estar lá, vai bater, vai ranger, vai apertar. Um lado da tua face sempre tem a musculatura mais hipertônica, que a gente chama, que é normalmente o lado de preferência mastigatória. Então, todos nós temos esse lado de preferência. Algumas pessoas conseguem fazer um equilíbrio maior muscular na trituração dos alimentos e outras só levam para um lado. Então, assim, botou alimento na boca, o lado que foi o alimento naquele primeiro momento é o teu lado de preferência mastigatória, é o teu lado de hipertonificação muscular. Teu músculo é de referência. O que acontece nessa placa? Tu acha que ela desgasta igual? Não. O lado da tua musculatura que é dominante, elas faz com que aconteça um desgaste maior nesta placa. Aí tu imagina o seguinte, tá? Um nível tô pensando aqui, horizontal. Agora observa, quando tu for comer, o lado que tu levou, esse é o meu lado dominante de musculatura. Aí tu imagina, né? Um nível horizontal, aí daqui a pouco tu começa um lado. O que acontece com a tua placa? Ela vai desgastando. Claro. E ela vai desajustando. Aí é muito comum, com o passar do tempo, do paciente chegar ao consultório e dizer assim, ai, doutora, eu não sei o que aconteceu com a placa. Eu tava usando, tava super bem, mas sabe que agora ela tá estranha? Sim, mas é que ela não... É assim como... eu lembro quando eu levei a primeira vez a placa, e aí foi aí que eu me dei conta do grau de bruxismo que eu tenho. Porque não tinham 2 semanas de uso. Foi quando eu fui, inclusive, aplicar o Botox. Que, aliás, até tá vencendo, né? Preciso refazer a aplicação.
quando eu for, vou fazer vídeos pra vocês. Porque é uma coisa muito simples, agulhinha de insulina. uma coisinha- Gente, é muito tranquilo, mas é muito bom. As pessoas têm muito medo da dor, assim, eu vou fazer o botox. É maravilhoso. O botox de bruxismo, eu digo, é É vida. muito melhor do que o botox estético. Com certeza. O botox estético dói muito mais do que o de bruxismo. O bruxismo, na verdade, você vai sentir uma leve pressão. Ele não é interno, ele é externo, ele é muito tranquilo, muito. E de fato, assim, ó, quando ela pegou a placa, né, ela falou assim, bom, é que a senhora não faz somente a pressão, a senhora faz pista. E eu não vou esquecer essa expressão jamais. Porque a placa, com 2 semanas de uso, ela parecia ter 2 anos de uso. Então, É a placa da pessoa pitbull. ó, já gostei, ó. Esse é um corte, placa pitbull. Placa pitbull. Pessoa pitbull. Pessoa pitbull, como é que é? Pega a placa dela e vê. Se tem pista, então ela é pitbull. Super acertou, porque além de me conhecer, então ela conhece como é que é a minha arcada dentária, como é que eu faço a minha mordida. Tá, onde é que tá te pressionando? Onde é que tá não sei o sabe quê? que é bem engraçado, porque na revisão do paciente, sempre a primeira revisão eu peço em 5 meses. Né, para mim reavaliar este paciente. até na questão toda dela sintomatológica. O que melhorou, né, ou não melhorou, como é que está sendo o uso, enfim. E aí eu verifico exatamente as marcas, se ela é de fechamento, de apertamento, se ela é do ranger do dente. E às vezes eu pego a placa, né, olho e digo, nossa, que raiva nesse coração. Aí a pessoa riu e disse, gente, que isso? Mas que ódio é este nesse coração? Vamos amar mais. Porque a gente vê exatamente isso aí, da intensidade, do movimento, do grau de bruxismo. A placa, ela me mostra o grau desse bruxismo. Mas é porque tu tá ali, né? E assim, ó, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, até a gente falou no episódio anterior sobre ronco, e eu acho que tudo, tudo tá linkado, obviamente, né? Muito. Porque como tu disseste, não dá pra dizer, não, vamos tratar aqui só a arcada de baixo, vamos esquecer a de cima, que não irradia, que não sei o quê, como exemplo do teu dente, né? Tá tudo interligado, tudo puxa, tudo sobe, tudo enfim. Aliás, botox urgente aqui, tá? Porque agora eu fiz assim, chegou a dar até uma dor. Chegou a repuxar. Tipo assim, e o botox tu esqueceu? Mas tá, tudo bem. É que a gente tem um probleminha que tem que ser a última consulta, porque senão eu nunca mais saio do consultório. Ela me olhou da última vez e falou assim, mas aí a gente marca, eu te mando um WhatsApp, tá? Porque senão eu vou atrasar os próximos pacientes. Isso aí. Eu adorei ela, super delicada. Eu, não, tá, tudo bem. E claro, né, enfim, limpeza, eu tenho contenção na parte de baixo, é uma coisa mais chatinha. Foi só limpeza. Só limpeza. Pensa. Super acelerada. Só era uma limpeza. Mas sabe uma coisa? Uma coisa que começou a me chamar a atenção, não a mim, porque o Antônio, meu filho, ele não dorme, nunca dormiu conosco, tá? Mas quando ele vai pra minha mãe, ele dorme ou com a minha mãe ou com a minha irmã. E a minha irmã disse, a minha irmã tem um sono assim, ó, que se ela se escorar na parede aqui, ela dorme em pé. Sim, aquela pessoa que a gente diz, pode entrar, levar a casa toda, que se não mexer nela, tá ótimo. Tá tudo certo. E olha lá, porque se mexer nela, dependendo do jeito que mexer, também não, tá tudo Ela bom. nem aí. E ela me disse, Kelly, eu acordo com a batida. Ele bate. Bate os dentes. A gente falou, pode ser bater os dentes. Ele bate alto. E ontem aconteceu isso. Eu fui apagar a luz do quarto dele, a luz que ele tinha lido, não sei o que ele queria desenhar e tal. E eu fui lá, vi que ele estava dormindo e eu apaguei. Foi uma coisa de segundos. Eu ouvi aquele tac. Eu falei, meu Deus, vai quebrar esses dentes, né? E assim, ele range que fala? Ele range também, ele faz pista. Range. Ele bate e faz pista, igual a mãe dele, assim. Bom, assim, com essa questão infantil. A criança faz bruxismo? Faz. Criança faz bruxismo. Né? Não é, infelizmente, não é uma questão só de adultos. Mas a gente tem que assim, separar bem, porque existe o bruxismo fisiológico e o bruxismo patológico. O que acontece?
Uma criança, até por volta, assim, de uns 4 anos de idade, ela tem ali entre 3 e 4 anos um surto de crescimento, tá? A gente considera a pessoa com 3 surtos de crescimento. E um deles é nessa fase, entre 3 e 4 anos. E começa a acontecer quando aquela criança dá um espichão, né? É bem a fase assim, ó, eles são bebês, eles têm aquelas dobrinhas nas pernas, gostosas, né? E daqui a pouco eles emagrecem, parece, espicham assim. Viram em perna e pé. Que tu diz, nossa, emagreceu demais. Não, ele teve o surto de crescimento. Nesse momento, tu imagina o seguinte, a musculatura toda também precisa se acomodar, se readaptar, começa a ter trocas dentais, né? A altura, a dimensão começa a mudar. Então, existe este ranger, que é um acomodamento da musculatura. Tá. Bom, é diferente de... Tá, entendi. Mas tem que se observar e levar em consideração a questão respiratória da criança. É uma criança que respira pelo nariz ou é um respirador bucal? É uma criança com bronquite, asma, rinite, sinusite? Tudo isto traz alterações e indício para bruxismo. Então, outra coisa muito importante, pais. A gente acredita, né? Criança não se estressa. Criança se estressa, sim. Nossa, cada troca sei lá, agora ele vai para a primeira série, mas tu imagina quando ele foi para o último ano, ele era muito mais rápido que os outros colegas, assim, para terminar a tarefa, ele ficava aqui, ó. Uma mudança de escola, uma mudança de nível escolar, separação de pai e mãe, uma viagem, uma tarefa escolar. Para eles o tema é como fossem para nós uma atividade profissional nova, que nós não dominamos ainda. E isso traz o estresse. E aí faz o bruxismo. Sem contar a facilidade dos joguinhos hoje que não é o caso dele, celular, mas eu sei que sim. E são joguinhos de muita tensão, porque são jogos de luta, então eles se contraturam, e isso, normalmente eles estão assim, no período escolar é à noite que acontece. Então, pior, né? Eu sempre digo assim, tu imagina, é que nem o seguinte, a gente senta de noite, vamos relaxar, vamos assistir um filme de terror. Eu amo, tá, gente? Mas assim, ó, aquela noite pode tomar até um relaxante muscular, porque eu aperto muito mais na minha placa de bruxismo e tal. Eu não vou nem no banheiro sozinha. Eu fico focada, eu fico tensa, né? Ou um filme de muita ação. Claro. E tu fica ali tensa. Então, assim, até isso também, tanto para criança quanto para um adulto, que às vezes a gente acredita, não, vamos fazer o seguinte, aí vamos relaxar. Só que a gente coloca uma coisa de muita atenção, de muita concentração. E isso não traz o relaxamento muscular. Eu me percebo, e aí eu fico pensando nele, porque a gente controla o conteúdo que ele assiste, né? E o tempo também. Mas eu sei que isso é uma questão assim, e é um recado que eu sempre dou para os pais, assim, ó, tá na hora da gente parar com essa palhaçada de enfiar celular para a criança calar a boca, né? Vamos começar a entender que se a gente coloca filho no mundo é pra gente educar, para dar limite, e educar cansa. E cansa muito. Não é fácil. Mas também é o seguinte, pode pensar em não ter filho. Só não coloca um ananá no mundo, sabe? Por quê? Porque essa criança, e aí teve uma psicóloga infantil, lá na primeira temporada, que disse, as crianças não estão conseguindo desenvolver a visão adequadamente, porque estão tendo estímulos muito cedo. Muito cedo. Sabe? Eu vi uma cena outro dia que me deixou impactada, revoltada. Eu queria era pegar aquela mãe e sacudir até cair os dentes da boca dela. Porque assim, ó, 10 meses a criança. E a criança começou a choramingar. Choramingo de criança, normal, né? 10 meses. Enquanto a mãe não socou o celular na cara da criança, ela não parou. E eu, aí, trazendo porque eu ia dizer, de mim... 10 meses. 10 meses. Então, tu imagina, eu me pego vendo um seriado leve, tipo assim, sei lá, alguma coisa médica que eu gosto, pronto atendimento e tal. Às vezes eu me vejo assim, ó, eu vou percebendo. Então, tu imagina,
eu controlo o conteúdo do meu filho e ainda assim ele faz isso. Então, tu imagina se eu não controlasse. E eu levei no oftalmo outro dia, a primeira coisa, olha só, tô catequizando as mães, porque estão, sim, sobrecarregando os filhos. E aí, de novo, como tá tudo interligado, não é a questão só ocular. A gente está falando aqui, no caso do Antônio, ele fez a documentação ortodôntica, que fala, né? Ele fez essa documentação, tinha uma questão também postural. Então, olha que coisa legal, na nossa época, não tinha como tu fazer isso lá atrás. Tu ia ter que usar aparelho depois, corrigir depois. Depois, claro. Como agora dá para fazer isso, eu achei muito legal. Então, dava para perceber se ele estava projetando o rosto e o pescoço e a cervical, e se ele respirava pela boca ou não, que é uma coisa que eu quero que a gente fale no nosso próximo assunto, né? Nosso próximo episódio. Porque, assim, eu acho que no caso dele, uma coisa é que levou a outra, tá? Mas, assim, que é angustiante para uma mãe. Assim, qualquer pessoa que bata os dentes, enfim, né? Mas que é alto. E eu não sei como é que a gente não quebra os dentes, sabe? Eu fico pensando assim, bom, dente tem que ser um troço muito duro, que né? é um movimento, é um barulho de impacto que assusta quem tá próximo. Sim, por exemplo, né? Assusta pai e mãe, assusta um companheiro, um parceiro, né? Que tá junto, que a impressão é de que vai quebrar os dentes, que vai estourar os dentes. Né? E uma coisa, tu falaste isso assim do barulho, que dá uma assustada, bem interessante, que se fala sobre a origem da palavra bruxismo. Tu sabes? Pois então, é verdade, nunca falamos sobre isso, não sei. Por que bruxismo, né? Olha só, né? Uma palavra tão feia, mas remete ao quê? A gente chama bruxismo, bruxa. De onde vem isso? É porque não tem nenhuma ligação, tipo, se tu for pensar o nome em si com, né? Cavidade bucal, nada, não é? Bruxismo. Então, existe, né, uma teoria, né, de que exatamente por este fator de ser muito assustador algumas vezes os impactos do dente, o barulho, porque tem pessoas, e isso eu recebo no consultório relato, que a família escuta em outro cômodo, não necessariamente no mesmo cômodo. Que o bruxismo era considerado, as pessoas que faziam, né, que era meio assustador, pessoas que tinham pacto com o diabo. Que eram bruxas, estavam sobre bruxaria. Mas acho que no nosso caso tem a ver. Que estavam sobre um efeito de bruxaria. Né? E aí vem o nome, o bruxônomo, aquele que está sobre bruxaria. Né? Então era realmente muito assustador. Porque é interessante, e ficou o nome, depois, né, deram outras explicações, enfim, botaram outro sentido nessa palavra, mas o sentido lá, mas a origem, assim, era esse, que é bem interessante. E então, quem faz bruxismo é um bruxônomo, né? Já vou colocar lá na minha bio, vou mudar. Porque eu acredito muito, assim, que o bruxismo, bom, tanto que a minha cervical, ela melhorou, assim, ó, tudo bem que eu tenho um percentual da minha cervical que já me acompanha, né, há muitos anos, porque eu sou essa pessoa agitada, ansiosa e tudo mais, como tu falaste. Mas aí vem o bruxismo, que desenvolve tudo mais, aí eu facilito ali, né, não usando a placa, quando era o caso, mas eu percebo muita diferença. Por exemplo, essa noite eu tava com uma dor que eu vi que é tipo assim, sabe quando tu dorme de mau jeito, tá tipo um torcicolo assim que repuxa atrás, né? Uma tensão na musculatura. Bem isso. Aí eu pensei, não, mas peraí, eu vou alongar. Aí eu alonguei bem, passou, eu não precisei usar um remédio, porque eu entendi que eu tensionei aquele lado, ou meio que, né, o jeito que a gente dorme, aquela coisa toda. Mas o bruxismo, ele é um assunto que sempre vai dar o que falar, porque ele é presente, ele é negado, tá? Me corrija, por favor, mas eu acredito que pelo que tu vês, né, em consultório, recebes, as pessoas negam porque não querem usar a plaquinha. Gente, hoje eu vou fazer uma fotinho, inclusive, com a minha plaquinha,
pra vocês verem. Eu já até mostrei uma vez no consultório, mas ela é linda de viver. E ela é discreta e tudo mais. E não, assim, eu acho que muito mais do que a beleza é o fato de tu dormir bem, tu ter a sensação de que tu conseguiu relaxar isso aqui sem precisar tomar um remédio. E uma coisa que eu quero falar, assim, que é sobre um grande mito, que, gente, por favor, que é das questões das vovós, que chega e diz, ele tá batendo os dentes porque ele tá com vermes. Sim. Eu nunca vi isso. Né? Até a mãe começou a rir, porque eu disse, gente, sério? Chega, doutor, olha só, eu acho que ele tá com vermes. Mas por quê? Tá com alguma diarreia, alguma questão assim? Não, porque ele bate os dentes. Não, gente, por favor, os vermes não tem nada a ver com o bruxismo, tá? É um mito e as pessoas perguntam muito. Claro, hoje as pessoas já estão mais esclarecidas. Por quê? Porque nós temos, né, podcasts como este para esclarecer essas questões. Mas antigamente, vocês imaginam, se a origem vem de bruxa, claro. O que é? Bom, se não tá sob efeito de uma bruxaria, ele tá com vermes. É uma coisa muito simples, né? Então tem essa... Não, gente, tá? Bruxismo não vai ter relação com vermes. Se tem vermes, pode ter bruxismo e vermes, mas não tem nada a ver. Mas um não tá chamando o outro, tipo isso. Exatamente. Assim Choquei como agora. as pessoas dizem, mas que saco usar a placa, porque eu não quero. E eu entendo, tem pessoas que dizem, olha, eu não quero que meu companheiro, minha companheira me vejam botando a placa. Porque a placa não foi feita com a doutora Ângela, tá? Eu tô é dizendo linda, maravilhosa, brilha linda, no escuro. Brilha no escuro e eu ainda faço assim, dá um beijinho antes de eu botar minha máscara labial, fica tudo brilhando, o lábio mais a placa, tá tudo lindo, é tudo maravilhoso. Mas assim, hoje nós temos, a gente falou, tem então botox para bruxismo, que vai atuar na musculatura, e aí você não precisa utilizar a placa, é uma opção, né? Tem a laser terapia. A laser terapia funciona como uma fisioterapia, tá? Tá. Então, assim, o que os pacientes dizem? Doutora, quantas sessões a gente vai fazer? E deu, né? Tô curado, não vai. Tá. Não. O que acontece na fisio? Você vai fazer uma fisioterapia para coluna, tá? Né? Ou aqui cervical, que é um bem comum. Você vai lá, faz 5, 6, 4, 10. Aí, legal. Passam uns meses, tu te contratura, o que o médico te diz? Mais sessões de fisioterapia. É a mesma coisa a laser terapia. A laser terapia, ela é uma luz de laser que vai atuar na musculatura facial, ela vai ajudar no relaxamento da musculatura, mas ela também ajuda no processo inflamatório do músculo. Sim, então, quando ele já tá naquela... Eu indico muito quando eu vejo que o paciente está com nódulo. Toquei, senti a musculatura e às vezes até o próprio paciente chega muito assustado, doutora, eu acho que eu tô com cistos aqui, porque eu tô com umas bolas. E são nós musculares. Tá. Então, esse é perfeito para uma laser terapia, para desmanchar, para tirar o processo todo inflamatório muscular, a laser terapia. E depois, então, não queremos apertar por um tempo maior, botox. Tá? O botox para bruxismo, que os pacientes perguntam, mas eu vou ter que fazer botox que nem para estética a cada 4, 6 meses. Sempre digo assim, o botox para bruxismo, ele é um tratamento auxiliar, tá? Tu podes fazer a cada 6 meses e não usar nada, não ter nada? Pode, mas ele vem como auxiliar. Por quê? Porque passando o período de ação do botox, porque, né, gente, lembrando mais uma vez, o botox não tira rugas. O botox, ele relaxa a musculatura e na questão estética, ele tira a mímica facial, a dobrinha da mímica facial. Sim, para não vincar, né? Para não vincar. A mesma coisa ele faz nessa musculatura aqui facial, ele relaxa a musculatura e impede esse apertamento. Lembrando que uma dúvida também bem importante. Vou perder a força na mastigação fazendo botox? Já perguntaram? Sim, é muito comum. As pessoas dizem, doutora, mas e daí? Aí eu vou ficar com o músculo relaxado e eu não vou conseguir mastigar direito as coisas mais fibrosas, tipo um churrasco, que a gente, aqui no sul... Mas eu acho que vai ficar até mais fácil. Né? Não, as pessoas ficam com medo, assim, assustadas se vai ter uma flacidez, Entendi. né, muscular.
Não, ela não tira a tonificação muscular, assim, ela não deixa flácida, ela não faz perder a força de mastigação. Ela relaxa a musculatura, ela tira a contratura da musculatura, tá? Não precisa, o Botox para bruxismo, uma vez por ano é o suficiente. O nosso objetivo é tirar a contratura e tirar o encurtamento do músculo. Porque, Kelly, o que acontece também no bruxismo? Tu imagina o seguinte, tu tá sempre contraturando o teu músculo, tu tá sempre, é uma cãibra, tá? Então aquilo vai sempre, chega um ponto que ele encurta. Ele encurta, então eu tenho muitos pacientes assim, doutora, mas eu tento assim, ficar com a boca aberta. Uns já me falaram que põe algodão na boca, outros põem um palito para liberar. Gente, olha só, o músculo, ele vai estar encurtado. No primeiro momento, você até vai sentir, parece que um alívio abrindo a boca. Daqui a pouco, pensa o seguinte, a gente não tem aqui, é um elástico. Pega aquele elástico e tu começa a puxar ele, ele começa a ceder. É assim o músculo, ele começa a fadigar com esse tempo de, né, tentar expandir ele. E aí a dor aumenta muito mais. Então, a gente precisa, além de descontraturar, tirar esse encurtamento. E o Botox, por isso, é fantástico, porque daí ele tira o encurtamento do músculo. Sim, e aí permite essa... E permite essa sensação que tu fala assim, ai gente, é maravilhoso, é um alívio. Parece que o rosto tá mais leve. Não, e eu vou dizer, é uma sensação de leveza facial. E querendo ou não, eu vou dizer pra vocês, o fato de tu ficar fazendo isso também, esteticamente, em algum momento, isso vai fazer alguma coisa. Então, assim, não custa nada, né? E outra coisa, gente, não é assim, morde. Foi como ela fez pra mim, morde, pra eu sentir onde é que tá pegando. Foi 1, 2, o lado que eu pego mais, porque a minha plaquinha ela é mais desgastada de um lado, obviamente, do que do outro. Tá, esse lado, aqui tem mais aqui. É no tocar. Eu acho que quando a gente fala do Papo Saúde, a gente tem que sempre lembrar que não é assim o que o colega diz ou a experiência do colega. Nós somos seres individuais. Bem importante. Né? Isso. Assim, bem importante. O que é bom para ti não é bom para o outro, como tratamento. E outra, só quem pode te responder isto é um profissional. Então, assim, e também, vou dizer para vocês, a gente até estava falando antes de começar aqui, sobre algumas questões de segurança e de equipamentos, né, de proteção individual e biossegurança. Biossegurança, obrigada. E que muitos profissionais, né, não somente, né, a gente não está falando só de odonto aqui, a gente está falando da área médica como um todo, não utilizam ou utilizam de forma errada. E nós nos acostumamos com isso, porque nós entendemos que o profissional é ele ou ela, né, não estou falando de ninguém em específico. Então, assim, precisamos ter esta atenção. Confesso para vocês que quando a minha irmã me falou do meu filho batendo os dentes, eu pensei, vamos procurar algo e ver se tem, mas não sou eu que vou dizer, né? Porque se eu bati os dentes quando eu era criança, bom, mas isso faz, né, 1900 e Guaraná com rolha, então assim, é diferente. Outro alerta bem importante, agora tu comentasse isso do teu filho. Como é que é o tratamento para criança? Porque o tratamento para o adulto, a gente usa, nós estamos falando sobre a placa de bruxismo, essa placa de acrílico, nós estamos falando do Botox, né? Nós estamos falando da laser terapia. E para a criança? Tu já pensaste, né? E a criança, o que fazer? Primeiramente, eu sempre até indico fazer uma avaliação, um acompanhamento psicológico. Sim. Entender o porquê que essa criança está fazendo. Ela está estressada? Ela está estressada com o quê? É com a escola? É com excesso de atividade? Que isso é uma outra questão hoje muito comum. Os pais precisam trabalhar, né? Isso eu não estou recriminando, eu sei como é a vida. Claro. Os pais, já foi o tempo que o pai e mãe não precisavam, ficava um sempre com o filho. Hoje é muito comum os dois estarem no mercado de trabalho e tu começa a colocar a criança em várias atividades. Várias atividades. Até eu tive um caso bem pessoal com a minha filha, que era bem isso, eu trabalhava o dia todo, o pai dela trabalhava também, vamos fazer o quê? Creche o dia todo, creche das 7 às 7, 7 e 19.
E aí um dia me chamaram na escola, lá na creche, na escolinha, e me disseram, olha, está acontecendo alguma coisa com ela. E eu disse, por quê? Acreditamos que ela esteja muito estressada e te recomendamos reduzir, olha, é a creche aqui, teria vamos dizer assim, um interesse financeiro, Interesse, eu ia dizer, né? aham. Ela está reduzir o tempo dela na creche. Olha eu, gente, já quebrando a loja aqui. Olha o estresse, olha o estresse. Aham. E aí mas por quê? Ela está batendo nos coleguinhas com uma garrafinha PET. Tá, mas tudo bem, daí tem uma parte que ela é, né? Ela é dominante, Ela né? é dominante, ela é manda. filha da mãe dela, né? Ainda bem. Mas realmente, o que eu fiz? Eu reavaliei esse tempo da creche, então das 7 às 19, eu optei, então, contratar uma pessoa que ficasse meio turno na minha casa. tá, grita. Aí ela já começou a ir na escolinha, tipo, então, naquele nem sei se ainda tem, que a minha hoje tá com 19 anos, né? Tá uma moça. Lindíssima, inclusive. Então, assim, o semiturno, que era das 10 às 19. Ainda tem, né? eles chamam um turno intermediário hoje. Isso, tá. E realmente o comportamento mudou. Então, levar no atendimento psicológico não quer dizer que a criança esteja com problemas, gente, psicológico, que também existe às vezes, né, um Total, preconceito total. conseguir entender o que é que está ocasionando estresse nessa criança. E é muito importante procurar para o bruxismo infantil um profissional qualificado. Por quê? Exatamente como nós conversamos, a criança tem surtos de crescimento. Agora, tu imagina usar uma placa rígida, fixa numa criança que está crescendo a parte óssea. O que vai acontecer? Você segura o crescimento facial e aí você começa com um problema esquelético, oclusal e esquelético. O que era para ajudar. Então, o aparelhinho de bruxismo para criança é diferente do aparelho de bruxismo para adulto. Ele tem que ter um expansor que vai acompanhar esse crescimento, tem que se ficar muito atento e as reconsultas serem muito mais periódicas para ver a criança, como é que está, a criança está próxima de um surto de crescimento, se não, como é que está essa função, como é que está a criança, né? Tudo isso é um pouquinho diferenciado. Tem como tratar? Tem como tratar, mas tem que ser com um profissional muito bem qualificado para isso, para não ocasionar e gerar outros problemas de crescimento ósseo, dental, articular, tá? Bem importante isso esclarecer. Não, perfeito. Eu acho que assim, lembrar que independentemente de adulto ou criança, nós somos um conjunto de fatores, de emoções, né? O nosso corpo, ele fala quando ele está incomodado, seja através do bruxismo. O corpo fala, existe um livro. Exatamente, eu amo, eu tenho ele lá e eventualmente estou sempre, porque eu acho que a gente precisa, e nós, estou falando dos seres humanos no geral, estamos tão focados em trabalhar, baixar a cabeça, fazer isso, e o projeto tal, e não sei mais o que, Quando vê, a gente esquece e o corpo tá dando sinais. E aí, baixa a imunidade aqui, baixa a imunidade ali, sequencialmente, ou tem essa questão do bruxismo. Acho que o olhar sistêmico, né? Um olhar, perfeito, sabe? Bem isso, olhar sistêmico. Frase perfeita, classificação exatamente essa aí. Ó, tô ficando boa, viu? Tá, tô aprendendo com a doutora. Olha só. Porque e como profissional na minha área, eu nunca achei, quando recebi um paciente, eu nunca olhei para ele na queixa dele. Porque a queixa é só a queixa, é só o bruxismo. É a o que tá no entorno, é né? a consequência. Mas é que enxergar isso nem sempre é fácil. E para os pais, principalmente, porque aí vai ser o quê? Mas já não basta eu ter que levar na escolinha, eu tenho que levar nisso, eu tenho que levar naquilo. Mais no dentista, agora dentista todo mês agora para fazer negócio. Gente, de novo, filho é uma responsabilidade para o resto da vida. E mais do que isso, são seres que nós estamos entregando para a sociedade. Então, sim, nós somos os espelhos deles e o exemplo arrasta. Essa é uma frase que vive comigo há muito tempo e é a mais pura verdade. Então, nunca olhem somente para o sintoma. Ouçam profissionais, né, qualificados, ouçam uma escolinha que diga para vocês, olha, aqui tá estranho, observem, porque com certeza alguma coisa tem.
Tudo são sinais. São os sinais, então ouçam os sinais, por favor, tá? Porque ninguém aqui quer ficar sob efeitos de bruxaria, ninguém aqui quer, né, tendo... Eu acho que, assim, vamos prevenir quanto antes a gente se der conta e se permitir entender que todo mundo pode ter isso e se colocar a favor, mas sempre com profissionais qualificados, assim como a doutora Ângela. E eu não fico babando o ovo dela de graça, não, porque vocês sabem disso. Sim, até porque, né, Kelly, eu sou qualificada em determinados pontos, eu não sei tudo. Não sabe tudo, mas é metido e vai atrás. Eu sei porque a gente é parecida. É tipo assim, não sei tudo, mas peraí que eu vou dar uma investigada nisso aqui. Vou pesquisar. Mas isso é legal. Então, é por isso que ela também tá aqui, né? Não seria co-host de um podcast onde a gente quer entregar informações verdadeiras e profundas e sem mimimi. Muito obrigada, mais uma vez. Ai, muito bom, né, Kelly? Demais, eu adoro, porque eu aprendo muito, né? Se nós pudéssemos, nós poderíamos ficar um dia todinho falando sobre isso. Aliás, a minha consulta poderia ser uma diária. Acho que eu vou fazer isso, né? Porque vai ficar mais fácil para ela, né? Gente, eu falo. Então, assim, foi muito bom. Eu acho que a gente já esclareceu muitas outras coisas. Ainda temos muito mais, né? Mas sempre fica aberto ali também para tirar as dúvidas para o pessoal ali colocar, né? O que querem saber mais ou ali para a gente responder. Isso aí, no bate-papo, enfim. Isso aí. Abriremos caixinhas para as próximas. Aguardem. Show! Vamos abrir caixinhas. O que vocês querem saber, etc. A gente está aqui para entregar coisas maravilhosas, além da nossa companhia, que, permito-me, né, aqui dizer que é uma companhia leve, conteúdos que seriam chatos, mas conosco não ficam. É sobre isso. Sem mimimi. Sem mimimi. Um beijo para vocês. E até o próximo. Um beijo, um sonho adornado no ar. Um carro, um vinho, seu olhar. O som e a cor de todo mar.